Talvez você esteja ouvindo esse vídeo agora justamente porque sente um buraco dentro de si. Aquela sensação estranha de que, mesmo tendo coisas, pessoas ou até conquistas, nada parece preencher de verdade. Essa experiência é muito mais comum do que parece, e não significa que exista algo de errado em você. Filósofos e pensadores de todas as épocas já falaram sobre isso, e até personagens de histórias famosas carregam esse peso. O vazio é como um silêncio dentro da mente, um espaço que insiste em lembrar a gente de que falta algo, mas que a gente nem sempre sabe o que é. É importante começar entendendo que esse sentimento não é um inimigo, mas um sinal. Ele aponta para uma busca, como se fosse uma bússola interior, dizendo que precisamos olhar com mais atenção para nós mesmos. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre acreditava que o vazio nasce justamente da liberdade. Somos tão livres que às vezes ficamos perdidos, sem saber o que escolher. Já o estoicismo dizia que o vazio surge quando colocamos nossa esperança em coisas que não controlamos. Quando a gente espera que o mundo, os outros ou até o futuro nos deem sentido, acabamos sempre desapontados. O vazio, então, não é um buraco sem saída, mas um convite para buscar dentro de nós o que antes tentávamos encontrar fora. E é aqui que entram as histórias. Pense no tio Iro, de Avatar. Ele perdeu o filho na guerra, uma dor imensa, e ainda assim conseguiu encontrar sentido na compaixão, no chá e em ensinar sabedoria para os outros. O vazio dele não desapareceu, mas se transformou em força e em algo que guiava suas atitudes. Essa é a primeira chave. Entender que o vazio pode ser o início de um caminho, não um fim. O primeiro passo para lidar com o vazio é não fugir dele. A tendência natural é tentar tapar esse buraco com distrações, redes sociais, comida, relacionamentos, compras, qualquer coisa que traga um prazer rápido. Só que isso funciona como jogar areia num poço sem fundo. Por mais que você jogue, o vazio continua lá. A filosofia estoica ensina que não devemos lutar contra nossas emoções, mas observá-las. Sêneca dizia que quando paramos para entender a causa do nosso sofrimento, ele já começa a perder a força sobre nós. O vazio não precisa ser abafado, precisa ser escutado. Um bom exemplo disso é o Rock Lee, de Naruto. Ele nasceu sem talentos naturais para ninjutsu ou genjutsu. Isso poderia ter deixado sua vida sem sentido. Ele poderia ter se afundado em ressentimento e desistido. Mas em vez disso, aceitou essa dor como parte de si e transformou o vazio em disciplina, treino e propósito. O vazio não desapareceu, mas se converteu em energia. Outra prática vem do budismo. Em vez de ver o vazio como falta, ele é visto como espaço. Um espaço onde podemos construir algo novo, como uma sala vazia pronta para ser mobiliada. Quando você olha o vazio dessa forma, ele deixa de ser uma sentença de falta eterna e passa a ser uma oportunidade de criação. Você também pode aplicar isso no dia a dia. Quando sentir o vazio, em vez de tentar fugir, pergunte: o que esse vazio está querendo me mostrar? O que eu estou negligenciando em mim mesmo? Muitas vezes, ele revela carências emocionais, sonhos esquecidos ou até a necessidade de se reconectar com o presente. Pequenas ações, como escrever num diário, praticar silêncio ou simplesmente caminhar sem fones, ajudam a dar voz ao que estava calado. Assim como o cavaleiro de Andrômeda, Shun, que sempre foi visto como o mais frágil entre os cavaleiros do zodíaco, o vazio pode parecer fraqueza à primeira vista, mas na verdade pode ser a fonte de sua maior força. É no confronto direto com ele que descobrimos quem realmente somos. Depois de reconhecer e enfrentar o vazio, o próximo passo é aprender a transformá-lo em direção. Isso significa entender que esse espaço interno pode ser preenchido com escolhas conscientes, em vez de ilusões passageiras. Filósofos como Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, falavam que o sentido da vida não é algo que a gente encontra pronto, mas algo que a gente cria. Para Frankl, até no sofrimento mais extremo existe a possibilidade de escolher uma resposta. É essa liberdade interior que pode dar sentido ao vazio. Na prática, transformar o vazio em propósito começa com pequenas ações. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje que tenha valor,
mesmo que seja algo simples. Às vezes é dar atenção verdadeira a alguém, começar um hábito saudável, aprender algo novo. O vazio muitas vezes surge porque vivemos no piloto automático, repetindo tarefas sem se conectar com o que estamos fazendo. Ao inserir pequenas intenções nas suas escolhas, você começa a dar cor ao que antes era cinza. O estoicismo também ensina que devemos viver de acordo com a natureza, ou seja, aceitar o que está fora do nosso controle e agir apenas sobre o que depende de nós. Essa atitude muda completamente a forma como vemos o vazio. Em vez de reclamar do que falta, começamos a construir com o que temos. É nesse ponto que os personagens inspiram. Pense no tio Iroh, que mesmo depois de tantas perdas, encontrou sentido no simples ato de servir chá e aconselhar os mais jovens. Ele não buscou preencher o vazio com poder ou glória, mas com aquilo que estava ao alcance dele, a sabedoria e a compaixão. Essa é a lição mais poderosa. O propósito não precisa ser grandioso, ele pode estar nas pequenas escolhas de todos os dias. Transformar o vazio em propósito não é apagar a dor, mas dar a ela um novo significado. É olhar para o espaço interno e decidir usá-lo como um terreno fértil onde pode nascer algo que antes você nem imaginava. Se você chegou até aqui, já percebeu que o vazio não é um castigo, mas um chamado. Ele não aparece porque você é fraco, ou porque sua vida não tem valor. Ele surge justamente para te empurrar em direção a uma vida mais consciente. E a grande virada acontece quando você para de buscar respostas prontas fora e começa a criar sentido dentro de si. Na prática, existem alguns passos simples que ajudam a lidar com esse sentimento. O primeiro é aceitar o silêncio. Reserve momentos do seu dia para ficar longe de distrações e apenas ouvir a si mesmo. O segundo é cuidar do corpo. Quando dormimos bem, nos alimentamos de forma equilibrada e nos movemos, damos ao vazio menos espaço para se transformar em desespero. O terceiro é agir em direção a algo maior do que você mesmo. Pode ser ajudar alguém, criar algo útil ou simplesmente colocar energia em algo que vá além do seu prazer imediato. Essas ações, pequenas mas consistentes, começam a construir um alicerce sólido dentro de você. A filosofia budista ensina que todo sofrimento pode ser o início de uma transformação. E o estoicismo reforça que o que realmente importa não é o que acontece, mas como escolhemos responder. Juntas, essas visões mostram que o vazio pode ser a sua maior oportunidade de crescimento. Pense na vida como uma casa. O vazio é o cômodo que ainda não foi mobiliado. Você pode deixar esse espaço abandonado, acumulando poeira e escuridão, ou pode decidir decorá-lo aos poucos com aquilo que tem de mais verdadeiro. Essa escolha é só sua. E se em algum momento você sentir que não tem forças sozinho, lembre-se, pedir ajuda também é um ato de coragem. Conversar com amigos, familiares ou até buscar apoio profissional não diminui você. Pelo contrário, mostra que você está comprometido em preencher esse espaço de forma saudável. No fim, o vazio pode se tornar um dos seus maiores mestres. Ele te força a olhar para dentro, a questionar, a buscar novas respostas. E se você aceitar esse convite, vai perceber que nunca esteve realmente vazio, apenas em construção.